Já começaram na internet boatos que os Illuminatis estão por trás desse acidente. Talvez não seja nesse caso. A ministra da Saúde Ela Copax é contra a vacinação por vários motivos, e sofre pressão internacional por isso, é verdade. VCS podem ler isso em vários sites. Agora, porque eles matariam 95 pessoas do governo, era mais fácil apenas dar um fim nela Ela Copax. Vi que novas eleições serão feitas em 2 meses na Polônia, haverá uma troca de governantes. E pelo que vi na lista de mortos, não havia ninguém relacionado à saúde. Uma coisa estranha, em um site vi que tinham 95 mortos, em outro 87, em outro 132 e outros 131 mortos. Isso é o famoso Ctrl+C e Ctrl+V. Esta foi uma notícia de junho de 2009, do jornal Taiwan News. O primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, disse que seu governo não vai comprar vacinas para a gripe suína que não tenham sido devidamente testadas, ou de produtores que não assumirem a responsabilidade por possíveis efeitos colaterais. Tusk disse a repórteres sexta-feira que os produtores de vacina estavam pressionando os governos a comprarem, mas também exigindo que toda a responsabilidade e compensação por possíveis efeitos colaterais recaissem sobre os governos que comprassem o medicamento. Ele ressaltou que os poucos casos de gripe suína na Polônia foram leves e nenhuma morte foi relatada. Gripe é confirmado o segundo caso na Polônia. Um segundo caso de gripe H1N1 foi confirmado quinta-feira na Polônia, uma semana após o anúncio do primeiro caso no país desde o início da epidemia no México, anunciaram os serviços sanitários polacos. Um homem de 42 anos, de regresso dos Estados Unidos com escala em Hamburgo, foi hospitalizado no oeste da Polônia, indicou Jan Bondar, porta-voz da Inspeção Sanitária Polaca. O seu estado é bom e 6 outras pessoas que tiveram contato com o segundo caso confirmado foram colocadas em observação, precisou. A Polônia tem 37 milhões de habitantes. Polônia é elogiada pelo Conselho da Europa por sua estratégia de não vacinação durante a gripe suína. O Conselho da Europa elogiou a ministra da Saúde da Polônia Ela Copax por sua estratégia contra o vírus da gripe suína. O Comitê de Assuntos Sociais, de Saúde da Família disse que a decisão do Ministério da Saúde para não ordenar as vacinas contra H1N1 estava correta, apesar da pressão das companhias farmacêuticas e organizações de saúde. Ela Copax na foto, foi a Paris para explicar a resposta de seu governo para com o vírus da gripe, para a qual a Organização Mundial da Saúde previu erroneamente que faria explodir uma grande pandemia em toda a Europa. Ela disse que a Polônia havia considerado comprar uma vacina antigripal, mas os termos propostos pelas empresas farmacêuticas eram inaceitáveis. A ministra da Saúde da Polônia disse que, graças à estratégia de contra a gripe suína adotada na Polônia, menos casos fatais do vírus foram relatados e que o vírus era menos virulento do que em outros países. Paul Flynn, que escreveu o relatório do Conselho da Europa, chamou a decisão um ato de coragem e salientou que outros países gastaram milhões de euros em vacinas. Ex-chefe da Cruz Vermelha francesa professor Marc Gentilini disse que a Polônia pode servir como um exemplo de como lidar com a ameaça de uma pandemia de H1N1. A decisão do Ministério da Saúde de não comprar vacinas contra a gripe foi muito criticada na Polônia durante o surto. Ombudsman Janusz Kochanowski até mesmo ameaçou processar Ela Copax sobre a política do governo. Fontes TNews Poland Prize for Anti-Swine Flu Strategy. Agora parte da lista de pessoas que morreram no acidente. Lista das principais personalidades que morreram no acidente. O presidente Lech Kaczynski e sua mulher, Maria Kaczynska. O antigo presidente da Polônia no exílio durante o período comunista, Ryszard Kaczorowski. O vice-presidente da Câmara Baixa do Parlamento, Jerzy Majewski. O vice-presidente do Senado, Krzysztof Putra. A vice-presidente do Senado, Krystyna Bochenek. O presidente do Banco Central da Polônia, Sławomir Skrzypek. O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, o general Franciszek Gagor. O chefe do Exército, o general Tadeusz Buk. O chefe da Força Aérea, o general Andrzej Błaszczyk.
O chefe da Marinha, o almirante Andrzej Carrueta. O chefe das Forças Especiais, o general Ludzimierz Potazinski. O chefe das Forças Operacionais Polacas, por exemplo, no Afeganistão, o general Bronisław Kwiatkowski. O capelão católico do exército polaco, o bispo Tadeusz Pronski. O capelão ortodoxo do exército polaco, o arcebispo Miron Chodakowski. O chefe de gabinete do presidente, o Ladisław Stasiak. O chefe do gabinete da Segurança Nacional junto do presidente, Aleksander Szyglo. Os secretários de Estado junto da presidência, Mariusz Zandislik e Paweł Ipich. O vice-ministro da Defesa, Stanisław Jerzy Komorowski. O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, Andrzej Kremer. O vice-ministro da Cultura, Tomasz Zmerta. O presidente do Instituto da Memória Nacional, que investiga os crimes contra a nação polaca, Janusz Kurtyka. O chefe do conselho que preserva os locais da memória nacional, Andrzej Przewoźnik. O presidente do Comitê Olímpico da Polônia, Piotr Nurowski. O provedor dos direitos cívicos, Janusz Kochanowski. O presidente da Associação das Famílias de Katyn, Andrzej Sarjusz-Kapicki. O presidente da Associação dos Soldados do Exército do País Resistência, Czesław Siwinski. A presidente da Associação Nacional de Advogados, Agata Indeka. A antiga heroína das greves nos estaleiros navais de Gdansk em 1980, Anna Walentynowicz. Vários outros deputados, senadores e representantes de diferentes igrejas e associações também morreram no acidente. Não há ninguém da saúde nesta lista. Lista retirada do site www.publico.pt